Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Muito bem, boa tarde para você, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia e chegou agora o momento da nossa oração da tarde, nosso momento da reflexão de fé aqui na programação da Pinga Fogo FM. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que está escrito no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, é o versículo bíblico que vai dar base para a nossa mensagem dessa tarde. E a história diz assim, ó: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E aí segue a sequência aqui do versículo. Essa história, não sei se você sabe dessa história, não sei se você já leu ou já ouviu falar. Então, o exército da Síria tinha invadido as terras de Israel e levaram uma mulher como prisioneira, como escrava. E essa menina, essa escrava que a Bíblia fala, ela era escrava na casa do capitão Naamã. Ela era israelita, ela sabia do poder de Deus. E vendo que Naamã sofria com lepra, ela chegou para a esposa do Naamã e orientou, disse assim: olha, se ele me ouvisse e fosse atrás do profeta que está em Samaria, certamente o profeta iria orar para ele e iria curá-lo. E esse profeta era Eliseu. E Naamã, essa história a gente tem muito a aprender com essa história. Naamã, ele foi, a esposa dele disse: ó, a menina disse que você deveria ir atrás do profeta. Ele foi até o rei dele e disse: olha, eu preciso ir até lá onde está o profeta, porque diz que ele pode me curar. O rei fez uma carta de recomendação. Isso mostra o quanto ele era importante. Naamã era um homem importante, ele era o capitão do exército, ele comandava o exército. E essa história aqui a gente tem que aprender com ela, primeiro o seguinte, que não há ninguém mais valioso do que o outro. Às vezes a gente acha assim: ah não, fulano é mais importante do que eu. Fulano vale mais do que eu. Se o outro falou, o que ele diz tem um peso maior, porque ele é mais importante. Em cima dessa terra onde nós estamos, não tem. Não tem pessoa mais valiosa do que a outra. Naamã era um homem importante realmente, ele era comandante do exército, ele foi recomendado pelo rei. Mesmo assim, a palavra diz que quando ele chegou lá para falar com o profeta Eliseu, Eliseu sequer recebeu ele. Ele ficou bravo, falou: aqui eu tenho a carta do rei, ó. O rei está me indicando aqui, ó. Eliseu disse assim: ó, eu não vou nem falar com ele. Só fala o seguinte: se ele quiser ser curado, é para ele se banhar lá no Rio Jordão. Rio Jordão. Ele falou: Rio Jordão? Esse cara tá ficando louco, o Rio Jordão é sujo. É para se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele mergulhou uma vez, 2 vezes, quer saber da coisa? Eu não quero mais nada, eu vou embora. Aí disseram: não, senhor, continue. E a palavra de Deus diz que Naamã mergulhou. E no último mergulho, ele saiu da água curado da lepra. Aquela menina, ela estava vivendo uma vida de escravidão. Ela era obrigada a trabalhar naquela casa. Ela foi separada da família, porque ela foi levada como escrava. Então, se a gente parar para pensar nisso, aquela menina não estava vivendo um bom momento na vida dela. Aquele momento ali, ela estava sofrendo. Mas mesmo assim, ela não desejou o mal para Naamã. Ela não quis que aquele homem morresse com aquela doença.
Ela deu a dica da cura. Ela indicou, procure o profeta, vai curá-lo. Ela não desejou mal, pelo contrário. Recomendou que procurasse o profeta para ser curado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos deixar as dificuldades que a gente vive limitar a gente de falar de Deus. Que às vezes nós estamos passando por um momento complicado, por um momento difícil, um momento de dor, um momento de sofrimento, mas nem isso pode nos impedir, ou deve nos impedir, de falar de Deus. Nós precisamos falar de Deus. Nós precisamos falar do amor de Deus, do poder de Deus para as outras pessoas. Fale de Deus. Fale para os outros. Deus é bom. Deus vai agir na sua situação. Deus vai te curar. Deus vai libertar você, a sua casa, o seu marido, o seu filho que está entregue ao vício. Deus vai fazer. Coloque para as outras pessoas uma expectativa de milagre, de bênçãos. Sabe, tem gente que às vezes você conta um desafio que você está passando, um problema. Às vezes você conta na esperança da pessoa te colocar para cima. Não, a pessoa te coloca para baixo. Isso é difícil. Nossa, está com dor de cabeça? Nossa, será que não é um tumor na sua cabeça? Tem gente que é maluca, que te coloca para baixo. Ei, há poder nas palavras. Há muito poder no que você diz. Então, não perca tempo falando bobagens. Não perca tempo falando coisas que não vai acrescentar nada. Fale de Deus. Fale do Pai. Fale do amor do Senhor. Sabe por quê? Sempre vai ter perto de você alguém precisando ouvir uma palavra de bem. Sempre vai estar do seu lado alguém que às vezes nunca vai entrar numa igreja para ouvir a homilia de um padre ou a pregação de um pastor. Mas se você falar de Deus para essa pessoa vai ouvir. Tem gente que o Papa, lá no Vaticano, o Papa pode falar, ela não vai ouvir. O pastor da maior igreja pode falar, o rabino pode falar, ela nunca vai ouvir. Agora, se você falar de Deus para ela, ela vai ouvir. E ela pode ter a vida transformada, ela pode ter a vida renovada, ela pode ser curada, não só da lepra, como foi Naamã, mas ela pode mudar a sua vida, transformar a sua vida. Saiba que ao seu lado podem existir pessoas que estão querendo tirar a própria vida. Perto de você pode ter alguém pensando em se matar hoje à noite. Imagina, e você perdendo a oportunidade de falar de Deus para essas pessoas. Aquela menina estava sofrendo, aquela menina estava escrava naquela casa, pois ela não deixou aquela dificuldade limitar ela. Ela disse: ei, senhora, eu sei que eu sou apenas uma escrava, mas se o meu senhor fosse lá onde está o profeta, em Samaria, ele iria ser curado da doença dele. Eu fico imaginando, aquela mulher devia falar: mas, ô menina, você é escrava? Por que você quer que o meu marido se cure? Eu imagino que ela tenha pensado: quem está me mantendo escrava é ele. Então o problema não é comigo, quem tem o problema é ele. É ele que acha que pode escravizar uma pessoa. Eu sou uma vítima. Mas independente da adversidade que ela estivesse vivendo, ela não desistiu de falar do amor de Deus. E tem que ser assim comigo. Tem que ser assim com você. Sabe, hoje eu consigo usar o talento e o dom que Deus me deu, que é da comunicação, para poder falar com Deus. E eu já falo há algum tempo, sabe? Aqui, amanhã posso não estar aqui, mas onde eu estiver amanhã, ou depois, ou semana que vem, não sei, onde quer que eu esteja, eu vou estar falando de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que eu posso crer
no Deus que cura, no Deus que liberta, no Deus que transforma, no Deus que faz a pessoa mudar de vida. E eu preciso falar do amor dele para as pessoas. E essa é a mensagem para mim e para você nessa tarde. Vamos falar de Deus. E que ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui, o sistema